Nossa abordagem de hoje é o capítulo 5, viu? A página é 59. Página 59, capítulo 5. É as obras de Cristo. E aí eu vou tentar falar 3 capítulos hoje que vão estar relacionados as obras de Cristo e também sobre o pecado da humanidade. Sobre pecado e suas consequências, aliás. Então vamos primeiro abordar as obras de Cristo. Diz o seguinte, ó: cremos, professamos e ensinamos que a morte e a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Aí coloca, né? A ressurreição corporal, a morte, a ressurreição corporal de Cristo são a viga mestra e o pilar da fé cristã. Quando ele coloca essas questões, ele está confrontando uma manifestação da atualidade, principalmente vinda da teologia liberal, que tem reinterpretado algumas questões. Elas têm revisto, têm procurado fazer uma revisão sobre o entendimento das Sagradas Escrituras a partir de uma outra perspectiva, a partir de uma perspectiva racionalista, uma perspectiva de certas filosofias, existencialista, racionalista, como eu coloquei, né? Uma visão materialista, né, sobre a história, onde eles eliminam o aspecto espiritual ao máximo. Então você tem uma teologia liberal que vai olhar para a manifestação de Cristo, buscar, por exemplo, o Cristo histórico, que é onde vai tentar tirar tudo aquilo que for sobrenatural, para encontrar em Jesus somente um líder, ou somente um mestre, tá? Somente um filósofo da antiguidade, um mestre religioso, alguma coisa assim. Então você tem algumas igrejas, infelizmente, que são influenciadas por essas mentes e começam a olhar para esses contextos desta forma. Quando começam a pegar, por exemplo, as palavras de Cristo e utilizá-las como bons conselhos somente. Aí você vê surgir a figura dos coaches, né, que são aconselhadores, e aí você vê muitas pregações onde não se aborda mais a questão do senhorio de Cristo, a questão da morte vicária, da ressurreição não é tão enfatizado, tá certo? Da glorificação, né, da nossa vida eterna. Então todos esses aspectos que envolvem uma fé numa manifestação sobrenatural, eles evitam, e eles vão somente pela representação moral, o exemplo pessoal que Cristo tenha dado. E quando a gente olha para essas questões, é necessário, por isso que o autor da declaração ele foi muito enfático nisso, mostrar que quais são as colunas, quais são as pilastras que sustentam uma fé cristã genuína, uma fé cristã autêntica. A crença de que Jesus é o Filho de Deus, né? De que Jesus veio em carne, como João afirmou, inclusive na lição passada a gente viu bastante dessa afirmação, de que Jesus morreu por nós, que ele não morreu em decorrência de pecado próprio e nem morreu somente defendendo uma ideia, como eles querem colocar. Por exemplo, Sócrates morreu defendendo suas ideias. Ele, através do processo chamado maiêutica, ele ia analisando as mitologias da época, as ideias, né, que circulavam na sociedade dele. E esse processo de maiêutica ele vai questionando a pessoa, tentando extrair da pessoa uma justificação das suas ideias. E muitas das vezes, nessa tentativa delas defenderem suas ideias, justificarem, mostrar que elas são plausíveis, ele acabava por destruir esses mitos, essas ideias. E com esse processo que ele desencadeou, ele trouxe muita ira contra ele, da representatividade religiosa da época, dos políticos da época também, que não queriam uma desordem social, eles temiam por uma desordem social. Então Sócrates foi pressionado, né? Foi levado diante dos tribunais e foi pressionado para que ou abdicasse de suas ideias ou tomasse veneno de cicuta. E aí ele optou por ingerir aquele veneno, mas não abandonar suas ideias, não abandonar sua filosofia, sua prática. E aí a partir dele surgiram grandes discípulos, veio Platão, depois veio Aristóteles, né? Então você tem um líder que defende suas ideias. Você tem Mahatma Gandhi, por exemplo, né, que foi um indiano, no tempo que a Inglaterra havia colonizado a Índia, então havia uma dominação inglesa ali. Aí Mahatma Gandhi tinha tanto uma formação, ele estudou e tudo mais, só que ele desencadeou na Índia um processo de revolução muito singular,
que é uma revolução não violenta. Então eles resistiram àquela dominação através de diversos atos, tá? E aí claro que alguns queriam optar pela violência, mas ele incentivou essa revolta não violenta, tá certo? E aí marca a história, né? Ele acaba marcando a história, entra para a história como um grande líder. Só que falar sobre esses grandes homens que foram grandes líderes, fizeram grandes coisas, não necessariamente os vincula a um processo espiritual que possa chegar até nós de uma forma presente e atuante e interferir na nossa história diretamente, mas somente deixa para nós algum tipo de representatividade que nós podemos seguir ou não. E aí quando eles tentam limitar Cristo a este âmbito de ação, como se Cristo tivesse sido apenas um grande líder, apenas um grande mestre, eles estão destruindo exatamente aquilo que é o pilar da fé cristã, que é o cristianismo. Ele nasce da afirmação de que Jesus Cristo, ele morreu não por pecado próprio e não só para defender ideias. Cristo morreu como um ato necessário, tá certo? Para um processo de expiação, para que ele mesmo se tornasse o Cordeiro de Deus, tá? Tipologicamente representado no sacrifício do Cordeiro Pascal, né, do Pessac, também representado profeticamente no ato de Abraão, quando Deus exige seu filho Isaque, né? Então Cristo é o antítipo tanto desse rito sacrificial do Cordeiro que é sacrificado, né? O Yom Kippur, por exemplo, o perdão nacional. Cristo é um antítipo tanto dessa representatividade litúrgica, né? Quanto daquele ato profético realizado por Abraão no Moriá, quando ele entrega seu filho Isaque. Aí Deus interrompe, no caso de Abraão, não permitindo que ele matasse Isaque, mas Deus, em relação a si mesmo, ele entrega sim o seu filho. Então Cristo é entregue por nós na cruz do Calvário. A sua morte não é uma morte somente para si mesmo, para defender as suas ideias. A sua morte, pelo contrário, é para nós, é por nós, né? Então a morte, que é o salário do pecado, que deveria ser consequência de uma vida pecaminosa que nós estávamos vivendo, ela foi tomada por Cristo Jesus sobre ele mesmo. Ele tomou a condenação que era sobre nós, tomou sobre si. Então, se o cristianismo parar de afirmar isso, ele perde totalmente seu sentido, ele perde totalmente sua base. E é importante nós frisarmos isso, e por isso que na declaração ele ressalta isso, porque esse talvez tenha que ser o principal tema de nossa pregação. Então, mesmo que nós preguemos sobre tantas outras coisas que são importantes, casamento, finanças, criação de filhos, vida ministerial, tantos outros temas que são relevantes, mas sempre nós temos que voltar ao tema central, que é Cristo Jesus, que é o seu sacrifício vicário, que é o seu sangue que promove a expiação dos nossos pecados. E aí, quando nós olhamos para essas vigas, né, que ele coloca aqui, essas colunas mestras, o cristianismo ele nasce exatamente para isso, para pregar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, para pregar o sacrifício eficaz na cruz do Calvário, que salva todo homem, né, que pode perdoar todo pecado. O sangue de Cristo, né, ele nos purifica de todo pecado, como é dito, né, pelo apóstolo. Então é exatamente a partir dessa ideia é que nós temos uma fé viva, uma fé autêntica, uma fé verdadeira, que vai distinguir entre um cristianismo vivo e um cristianismo morto, um cristianismo apenas de ideias, apenas de teologia morta, tá certo? Muitas igrejas, infelizmente, elas perderam sua vida espiritual quando se perderam nisso aqui, quando se perderam nessa mensagem, começaram a abandonar a visão do Cristo ressurreto, né? A visão do sangue de Cristo como o único meio possível de apagar o nosso pecado e nos justificar diante de Deus, e começaram a pregar somente Cristo como um grande líder ou como uma representação moral e ética, tá ok? E aí você tem de líder, você está bem suprido, pode buscar aí que tem vários, mas nenhum deles perdoa pecado, nenhum deles salva, nenhum deles nos faz religar com Deus, que é a única coisa, o único que pode fazer isso é Cristo. Esses eventos distinguem o cristianismo de todas as religiões. É um ponto de especial característica do cristianismo, porque torna ele singular. Você pode buscar em todas as religiões, você vai encontrar ritos sacrificiais,
você vai encontrar Messias, você vai encontrar deuses que se tornam homem, você vai encontrar deuses que nascem virginalmente. Todos os aspectos você vai encontrar espalhado aí em algumas formas similares, né, nas diferentes religiões. Mas a característica do Deus que se torna homem, morre por nós na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia e está vivo intercedendo por nós, só Jesus Cristo. Somente Cristo de fato realiza essa obra. Somente Cristo tem esse poder, essa característica. É isso que torna o cristianismo singular de todas as religiões do mundo, pois o seu fundador continua vivo e vive sempre. Não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Inclusive, muitos que levantam questionamentos contra a veracidade do cristianismo, eles acabam esbarrando nessa realidade. É assim, parece, quando você olha de fora e você não entende muito, parece muito contraditório, parece muito estranho. Mas quando você olha para o início da igreja e você começa a buscar algo que te dê firmeza, que te dê garantias de que essa fé é verdadeira, você começa a analisar alguns pontos importantes. Na hipótese do cristianismo ser uma falsa religião, do cristianismo ser somente uma invenção, tá certo? Nós teríamos o quê? Um grupo pequeno, né? Basicamente 11, que um traiu, se suicidou. Você tem 11 homens e algumas mulheres ali, aterrorizados, com medo, escondidos no cenáculo, né? Eles estão sendo perseguidos pelas autoridades judaicas, que quer eliminar com essa fé, né, que nasceu, com essa expressão religiosa. Então, esses homens, depois de alguns eventos que eles alegam ter acontecido, como por exemplo, a ressurreição de Cristo e seu aparecimento para eles, eles afirmam isso. Alguém pode dizer, tá, não tem provas, então não dá para levar a sério essa afirmação, porque não tem provas. Ok, então vamos continuar. Esses homens, depois de relatado esses eventos da aparição de Cristo entre eles e de que Cristo os revestiu de poder, e de fato eles começam a se expressar com mais ousadia, com mais audácia, né, com mais coragem, e começam também a operar milagres, eles começam a pregar. Eles estavam escondidos no cenáculo, só que depois de certos eventos que eles alegam, tá, eles começam a pregar para as pessoas, começam a espalhar essa mensagem para as pessoas. As autoridades, né, o Sinédrio, chama eles, os repreende, exige que eles parem de pregar. Mesmo assim eles enfrentam essas autoridades, dizem, olha, nos compete obedecer a Deus antes que os homens. E aí continuando essa pregação. Não contentes com isso, eles pegam um dos apóstolos e mataram Tiago, né? E aí depois planejando matar Pedro é solto. Depois desses eventos eles vão lá e colocam uma perseguição ferrenha contra todos os adeptos, de modo que lançam alguns na cadeia, expulsam outros, né? E o que eles fazem? Eles se dispersam. Quando eles se dispersam, eles perdem tudo. Ficam para trás, casa, tudo que eles tenham tido conseguido. Eles saem com a roupa do corpo. Quando eles saem, o que eles fazem? Continuam pregando. Eles pregam sobre quê? Sobre um Jesus que foi morto numa cruz. E o próprio texto bíblico diz, maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Para Roma, por exemplo, pendurar uma pessoa no madeiro, para começar, ele não era romano. Nenhum romano poderia ser pendurado na cruz. Nenhum romano. De tão humilhante, de tão terrível que era a morte por crucificação. A pessoa era pregada na cruz e ela morria agonizando lentamente, engasgando com seus próprios fluidos, com seu sangue. Então ela ia morrendo, ressecando devido à intensa luz do sol, né? Então você tinha uma morte lenta e dolorosa e ultrajante. E aí quando você olha para esses homens, o que eles estão pregando? Estão pregando uma mensagem que traz prejuízo. A mensagem cristã traz grande prejuízo para eles. Então eles têm que pagar um preço alto para pregar. Eles estão pregando sobre quem? Sobre um homem que eles afirmam ser Deus, né? Que eles dizem ter ressuscitado e que eles afirmam que morreu na cruz. Então quando você olha para essas características, você diz assim, ou eles estavam completamente loucos, completamente lunáticos, né? Alienados, perdidos totalmente da sua capacidade mental, ou eles estavam falando a verdade.
Por quê? Aí você tem tanto essa questão deles pagarem um alto preço para pregar essa mensagem, uma mensagem que era muito difícil de ser aceita, porque quando eles falaram, quando eles começavam a falar de um Deus que morreu na cruz, as pessoas já achavam muito estranho. Falaram, como assim? Se ele é Deus, por que ele morreu numa cruz? Tá certo? Por que Deus permitiu, por que o Pai permitiu que o Filho fosse pregado nessa cruz? Por que ele não desceu da cruz e não se salvou? E aí você tem todas essas questões que levantam muito mais conflitos. Então você só falaria algo assim se de fato isso fosse verdade. Essa é a questão. É quando você, por exemplo, aconteceu algo com você que é tão extraordinário que ninguém acredita, mas você olha para a pessoa e fala, olha, você pode até não acreditar, mas essa é a verdade. Então não tem como você mudar de versão, mesmo que outra versão fosse mais fácil. Aconteceu comigo. Exatamente. Então mesmo que outra versão fosse mais aceitável, mas não seria verdade. E aí quando você olha para esta situação da primeira igreja e vê o alto preço que eles pagaram para pregar a mensagem sobre um Deus que desceu até nós e morreu na cruz e ressuscitou, você diz, essas pessoas não estariam pagando um preço tão alto como pagaram e pregando uma mensagem tão difícil de ser aceita se ela não fosse verdade, se de fato ela não fosse a realidade que eles vivenciaram, né? E a ressurreição de Cristo, uma realidade que estava tão presente que os motivava, inclusive isso causou um espanto extraordinário em todo o Império Romano, como eles capturavam famílias cristãs inteiras, comunidades cristãs inteiras, levavam para o Coliseu. A gente não imagina o que é isso, a gente só fala sobre isso, mas a gente não imagina o que seja isso, de pegar essas famílias, levar para o Coliseu e soltar animais ferozes. Fala que eram tantos cristãos que eram soltos nas arenas para ser devorados por leões, que os leões estavam enfastiados de tanto comer carne, eles não reagiam mais, tanto que eles começaram a pôr os gladiadores, trazer os prisioneiros, dar armas para eles e falam, vai lá, mata-os das formas mais cruéis possíveis, decapitando, né, esquartejando, fazendo eles sofrer o maior tempo possível. E aí você tem Eusébio, relata algumas perseguições que houve no Egito. Houveram assim muitas estratégias desenvolvidas por Roma para tentar infligir dor. E aí ele fala de uma situação em que pegavam mulheres, penduravam de cabeça para baixo e iam serrando ela ao meio, né, infligindo dor, humilhação e terror nas pessoas. E fala que os romanos, eles começavam a olhar para aquelas cenas e para aquelas coisas terríveis, e eles não entendiam por que os cristãos não cediam. Por que os cristãos não fingiam só adorar o imperador aqui, receber o libelo e depois voltavam a adorar Cristo? Eles não entendiam por que eles faziam isso. E aí os autênticos cristãos, os verdadeiros cristãos diziam, eu não posso negar a Cristo. Cristo é o meu Deus, é o meu Senhor, Ele é vivo, eu sinto a presença dEle, Ele fala comigo, Ele me cura, Ele me capacita, eu não posso negá-lo. Se eu nego a Cristo, eu estou perdendo minha salvação. E aí os cristãos mantinham essa afirmação até o fim, mesmo passando pelas maiores humilhações. E aí os próprios soldados começavam a olhar para aquilo e muitos soldados começaram a se converter. Não é possível, esse povo tem que estar falando a verdade. Para eles suportarem tamanha humilhação, tamanha dor, tamanho sofrimento, mas não negar a Cristo, é porque Cristo é verdadeiro, porque Cristo é real. Assim, se não houver uma fé, se não houver um contato, uma comunhão, tá certo? Se não existir um relacionamento verdadeiro com o Jesus Cristo ressurreto, não temos igreja, não somos cristãos, não temos nada. Estamos aqui num clube, o clube mais chato do mundo, que não tem uma piscina, não tem um pagode, não tem um churrasco, não tem nada, só se reunir dentro de um quadrado para louvar um Deus que não existe. Se Cristo não ressuscitou, é tudo em vão. É isso, essa mensagem, se ela for pregada com toda a ênfase, você pode fazer com que pessoas venham a nascer de novo. Ô Júnior, mas essa mensagem, eu acho que ela deve ser lembrada novamente, né? Em determinado momento em que ela entra em grande provação, ela vai buscando os rudimentos, ela volta para os fundamentos. Quando ela entra em tempos pacíficos, é a pior cilada para ela, que ela começa a se esquecer dos fundamentos e vai buscar coisas supérfluas. É que é o que aconteceu há pouco tempo.
Hoje você percebe que a igreja está voltando. Exatamente, a igreja, As você tem mensagens. visto pessoas ávidas por palavra de Deus, por mensagens, elas querem retornar ao fundamento, exatamente porque elas passaram por uma prensa. É a azeitona, para você tirar o óleo, você tem que prensá-la. Assim também acontece com muitas pessoas. Elas são prensadas, aí você tira o melhor delas. Eu venho observando. Passou por esse período muitas vezes, começa a lidar de uma forma irresponsável, começa a lidar de uma forma relapsa. Os hinos são entoados de uma forma relapsa. A pregação, o cara decora lá e prega qualquer coisa. A adoração, você vê que as pessoas não estão concentradas, elas não estão atentas ao que está acontecendo, elas não entendem que elas estão diante da majestade divina, que elas estão diante de Cristo, diante do Senhor. Aí entra lá e vai olhar bobagem no celular, vai negociar produtos cosméticos, vai ficar perambulando, não sabe o que está fazendo. Você olha para isso, você tem vontade de encerrar e falar: ó, vamos para casa, porque isso aqui não é adoração. Se for para entregar isso para Deus, é melhor não fazer. Então tem que entregar o melhor, porque Deus entregou por nós o melhor. Então Deus entregou o seu Filho na cruz do Calvário, que é o melhor, tá certo? O sumo, tá certo? Da preciosidade de Deus na cruz do Calvário por nós. E aí, o que Ele espera de nós, se não o melhor? Se não tudo, né? No altar, tudo na adoração, tudo no louvor, né? Uma entrega perfeita, um holocausto, que é um sacrifício completamente queimado. Então as pessoas, elas perdem essa noção. E aí, às vezes, para recuperar essa noção, Deus tem que dar um choque de realidade nelas. E esse choque de realidade às vezes vem numa grande provação, vem numa enfermidade, vem numa situação em que ela vê que ela não é nada, que ela assim é um sopro que se vai, que se der uma dor de barriga, ela for parar no pronto-socorro, ela pode ficar por ali mesmo. E aí tem diversas situações em que infelizmente a pessoa tem que chegar a esse nível para se conscientizar. E tem pessoas que são mais inteligentes, mais espertas, e que quando você traz uma mensagem, ela presta atenção e se conscientiza. E de fato retorna, né, ao primeiro amor, como Cristo recomendou à igreja, né, de Éfeso. A morte de Jesus não se trata somente de uma morte de um justo. Foi exatamente o que eu asseverei. A morte de Jesus não é só a morte por causa de uma ideia, não é a morte por causa de uma causa. Jesus era um líder defendendo uma causa. Não. Jesus foi levado diante de Pilatos. Aí Pilatos começa enchendo a paciência. Herodes também, né? Tentando puxar assunto, tentando fazer com que Jesus expusesse para ele sua causa, sua filosofia, né? Suas ideias, a articulação de ideias, retórica. É isso que ele queria ver. Ele queria ver um grande líder defendendo sua causa, para ver se ele se apaixonava por essa causa e a favorecer de alguma maneira. E Jesus ignorou completamente essas pessoas insignificantes. Ele os ignorou, ele não respondeu nada. Daqui a pouco ele diz assim: tu o dizes, só, tu és o Cristo, tu o dizes. E aí, quando Pilatos, tanto inquirindo, Jesus olha para ele e, por misericórdia, conscientiza-o da sua insignificância. Diz assim: nenhum poder teria sobre mim se do céu não fosse te dado. Acabou, meu reino não é daqui. O que Jesus estava fazendo ali, ele era o cordeiro mudo que foi levado para abatedouro. Jesus, ele cumpriu isso de forma excelente. Ele era o cordeiro mudo. Ele não estava ali para brigar num tribunal, brigar num parlatório, contradizer ideias. Não. Ele estava ali movendo toda aquela máquina, aquela engrenagem, desde Judas. Todo aquele processo começou no Pessac, Jesus à mesa. E aí dizendo: aquele que põe a mão no prato comigo é o que vai me trair. Os discípulos começam com aquele aperreio: Senhor, sou eu. Ele diz: não, é quem pega comigo o bocado molhado. Aí Judas vai e pega. E aí Jesus olha para ele e fala: o que tens a fazer, vai e faz-o depressa. Meu Deus, isso eu digo, me causa. O que tens a fazer, vai e faz-o depressa. Ali ele colocou o relógio para funcionar, desencadeou todo o processo, não tinha mais volta. Aí Judas vai, faz o acordo, pega as 30 moedas de prata, marca com eles: aquele que eu beijar é esse. Que estava no Getsemane, né? Então, um lugar escuro, à noite, Judas vai dar um beijo da traição, né? Pode falar.
Então eu vejo, Júnior, que Jesus mesmo naquele momento, Jesus, de toda forma, Jesus ainda tentava convencer Judas, né? Sim, ele sempre lutou por Judas, ele deu oportunidades, ele incluiu Judas em tudo, ele não, mesmo sabendo quem ele é. Sim. Mas existe duas coisas que caminham paralelamente: a misericórdia e a presciência. Deus é sempre misericordioso até o fim. Sim. Só que Deus também é presciente, nada escapa. Ele sabe. Então Deus sabia quem é aquele cara, qual é a natureza dele, Sim. tudo, tá certo? Então só existe coincidências para mentes limitadas. Sim. Como nós não conhecemos todas as informações, as variáveis, as possibilidades, nós achamos que coisas são por acaso. Nada é por acaso. Sim. Tudo que acontece tem uma combinação de fatores, uma combinação de acontecimentos, sim, de intenções, sim, e Deus lê tudo. É essa que é a questão. Então Deus sabe toda a intenção do coração. O problema é, Deus sabe sobre a pessoa melhor do que ela mesma. Sim. Então a pessoa, Pedro diz: Senhor, ainda que eles te neguem, eu nunca te negarei. Aí Jesus disse: Pedro, esta noite mesmo me negarás 3 vezes. Não é que você disse que nunca vai me negar, você vai me negar 3 vezes, tá certo? Diante de todas as situações. E aí Jesus sabia que diante de todos os fatores, a natureza de Pedro, que não estava convertido ainda, ia ceder. E tanto que assim, 3 negativas, ainda com muitas praguejamentos ainda. Ele ainda jurou, ele ainda praguejou: eu não conheço esse homem, eu não tenho nada a ver com esse homem. Que coisa horrível. Quando Pedro percebe a gravidade do que ele fez, um homem bruto, um homem do mar, um homem que estava acostumado a lidar com tantas situações difíceis, ele desmorona. Quantos anos talvez fizesse que Pedro nunca mais tinha chorado? E ele desaba por causa de um homem. Não é um filho que morreu, não é uma esposa, é um homem. Só que aquele homem, ele entendeu quem era aquele homem, né? Sim. E aí você tem todo aquele processo desencadeado. Jesus é levado, julgado, né? Acusado falsamente, não se defende. Levado diante de Pilatos, não se defende. Levado diante de Herodes, não se defende, tá certo? Por quê? Porque ele é o cordeiro mudo. Sim. Que vai até o matadouro. Ele está mobilizando todo aquele sistema. Quando você vê a teologia liberal, ela olha para isso e vê como se fosse um fracasso. Sim. Esses caras mataram cristãos, mataram a igreja, eles foram pior do que os romanos, porque os romanos, eles estavam ameaçando fisicamente, só que a teologia liberal, ela está matando a fé. Eles olham para a morte de Cristo como um fracasso, sendo que a morte de Cristo foi o desencadeamento feito por Ele mesmo, sim, de todo o processo, de toda a máquina, sim, para que Ele viesse ser esmagado por ela mesmo, com uma azeitona sendo prensada, tá certo? Um cordeiro que foi levado para o matadouro de forma substitutiva, sim, para cumprir tudo aquilo que estava no grande plano de salvação, né? Que foi anunciado por Deus através dos séculos, através, por exemplo, de toda a ritualística do sacrifício levítico, né? Do sacerdócio, da representatividade, através do sangue do cordeiro, do perdão, do Yom Kippur, né? Dos sacrifícios pelo pecado, sacrifício de paz. Então toda aquela conjuntura sacrificial que foi exercida durante séculos, tudo aquilo é uma pregação acerca daquilo que Cristo realizou em algumas horas, dele ser o cordeiro, não tomar um cordeiro, ele ser o cordeiro, como Isaac era o cordeiro para Abraão. Cristo era o cordeiro de Deus, e aí Cristo, como cordeiro, foi levado ao matadouro, mudo, não se defendeu, simplesmente colocou Pilatos diante da sua situação, falou: você é mais uma peça no xadrez, você está sendo movimentado, simplesmente faça aquilo que é o seu papel, exerça aquilo que é o seu papel somente. E aí certamente deu um frio na barriga daquele homem olhar para aquela pessoa de um lugar insignificante, de um povo pobre, um povo estranho, né, para ele, aquele homem surrado ao longo de toda a madrugada, com as suas vestes ensanguentadas, sujas, tá certo? Aquele homem desfigurado diante dele, e aquele homem olhar para ele e mostrar para ele que ele é somente mais uma peça do jogo, ele é somente mais uma peça, tá certo? Em todo o plano de Deus, ele é uma parte do grande plano de Deus, que aí culmina com está consumado. Começa lá na mesa do Pessach e termina lá na cruz
com está consumado. Está consumado está acabado, está pronto. Aqui termina o grande plano, né, que vai até a morte substitutiva, a morte vicária. E aí o segundo passo é a ressurreição. Então a morte é uma parte do processo, a morte substitutiva, a morte vicária. O preço foi pago a Deus. O pecado que causou a divisão entre o homem e Deus, agora está aqui o pagamento, né? O crime foi tomado, né? Cristo tomou sobre si o crime, o pecado, a culpa, e levou ela até a cruz do Calvário e pagou diante de Deus como o cordeiro que morreu sem pecado, cordeiro imaculado diante de Deus. E aí venceu a morte, no sentido de que o diabo, por exemplo, ele tinha legislação sobre aquele que pecasse. A alma que pecar, essa morrerá. Sim. Então você tem essa situação na qual as pessoas estavam como que sempre sendo vítimas, né? Elas estavam como que sempre presas a essa situação do pecado que a separa de Deus e a morte como consequência do pecado. Agora, quando Cristo ele morre na cruz, ele não tem pecado, ele quebra toda a lógica do processo. Ele não deveria, não poderia, a morte não deveria o afetar. Por isso que Cristo disse: a minha vida ninguém a toma, eu a dou. Tanto que é ele que tomba a cabeça, quando ele diz está consumado, ele toma a cabeça e rende o seu espírito. A morte não poderia tocá-lo, uma vez que ele não tem pecado. Então ele rende o seu espírito. Quando ele rende o seu espírito, ele está quebrando toda a lógica desse processo, né, da morte como consequência de pecado. E aí a morte dele não é em consequência do pecado dele, mas em consequência do pecado dos outros, pecado daqueles a quem ele estava expiando, né, morrendo substitutivamente. E aí o seu sacrifício é entregue diante de Deus como preço, como pagamento, né? E nós agora em Cristo somos libertos da nossa culpa, né? Ele toma sobre si a nossa culpa e imputa a nós a sua justiça. E aí nós temos essa situação. Então a morte de Cristo tem uma representatividade que falar sobre a morte de Cristo como se fosse a morte de alguém que morreu por sua causa é uma blasfêmia. É uma blasfêmia, não é menos que uma blasfêmia. Como uma pessoa que morreu? Que morreu só por suas ideias, que morreu só por sua causa. Ele morreu por nós. Ele morreu por nós, ele morreu para a nossa salvação. Ele morreu para que nós tivéssemos perdão dos pecados. Ele morreu para que nós fôssemos religados a Deus. Aquilo que a falsa religião não faz, mas desfazer, que é a essência da palavra religião, que é o religar, se religar a Deus. E aí eu gosto sempre de colocar o exemplo do Éden, que Adão, quando percebe, né, o pecado em si, ele sabe que ele não tem comunhão com Deus, ele sente culpa, ele ouve a voz de Deus, que na viração do dia vinha conversar com ele, né, no jardim, e ele se esconde. Quando ele tenta aparecer diante de Deus, o que ele faz? Ele confecciona lá, de qualquer jeito, uma tanga, né, uma vestimenta lá, de folhas, né? Então ele pega folhas e faz lá aquela vestimenta improvisada, porque ele entende que a sua nudez ela é vergonhosa. Ele olha para a sua nudez agora, ele tem pensamentos impuros em relação a ela. Então esses pensamentos agora são a contaminação do pecado, que agora quebrou a sua comunhão com Deus. Deus pergunta a Adão: onde estás? Não porque Deus não soubesse onde ele está, mas porque Deus sabia que algo tinha mudado. Não havia mais conexão espiritual, não havia mais comunhão. Não é onde estás geograficamente, é onde estás espiritualmente. Onde está a sua comunhão? Onde está a sua ligação? Havia sido cortada, e Deus sabia, óbvio que Deus sabia disso. Então Adão tenta se apresentar diante de Deus com um improviso, que é aquela roupa feita de folhas, que apenas assim engana a si mesmo. Dá a ele uma falsa sensação de cobertura, só que é exatamente a verdadeira representação do que são as falsas religiões. O homem tentando enganar a si mesmo, tentando achar que ele se religou com Deus. E aí Deus traz todo aquele diálogo, a punição necessária, a profecia, a promessa da restauração, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E Deus, ao findar, ele lhes confecciona túnicas de peles. E para que Deus pudesse obter isso, Deus então realizou um sacrifício.
O primeiro sacrifício foi realizado pelo próprio Deus. Um animal é morto, é derramado seu sangue, sua pele é tirada e eles são confeccionados para o homem e para a mulher vestimentas adequadas, para que eles pudessem agora seguir com a sua vida, mesmo em pecado, mas agora dando início a um processo que culminaria lá na cruz, em Cristo Jesus, na religação do homem com Deus. Paulo diz: no primeiro todos caímos, no segundo somos religados a Deus. Então temos que olhar para a morte de Cristo com essa profundidade. Menos que isso é inaceitável, menos que isso não é cristianismo. A morte vicária, que foi o que eu tratei também, a morte vicária significa morte substitutiva. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento fundamenta-se na ideia de substituição, e essa transferência da culpa do pecador para a vítima é simbolizada pela imposição de mão sobre a cabeça do animal. É interessante porque toda a ritualística do Antigo Testamento era uma escola. Tudo aquilo era uma escola, era um processo pedagógico, apontando para o que seria Cristo. E aí quando o sacerdote, a pessoa traz o animal, sacrifício pela culpa, o sacerdote vai lá e põe as mãos sobre o animal, e aí transfere a culpa, né, daquele que está apresentando o animal, transfere para o animal. Aí o animal é imolado, seu sangue é colhido, e aí a carne é queimada sobre o altar, o sangue é depositado nos chifres do altar, é aspergido, né, a expiação. E aí no grande dia do Yom Kippur, ele sacrifica por si mesmo, depois ele vai e sacrifica pelo povo, colhe o sangue, entra no Santo dos Santos, é incensado, aí ele entra no Santo dos Santos uma vez por ano. Ele vai diante da Arca da Aliança, tem a tampa da arca, em cima da tampa, no meio dos querubins, entre os querubins, tem um local chamado propiciatório. Propiciatório para tornar propício, tornar Deus propício a nós. Por quê? Porque Deus não é propício por causa do pecado. Deus está contra nós em função do pecado. Nós estamos constantemente sob o juízo divino. E aí o sumo sacerdote, um dia especial, com o sangue do animal, que é substituição do pecado do povo, entra no Santo dos Santos e molha, né, ali no sangue do animal que foi colhido, e salpica, né, faz a expiação, asperge ali no propiciatório, para que o sangue do animal seja como que uma cobertura. Claro, tudo isso é de forma metafórica, né? Mas de fato, com toda a carga, todo o poder representativo, o sangue do animal cobre o pecado. Então Deus tolera este povo durante mais tempo. É dado perdão nacional, o Yom Kippur, e aí continua a aliança entre Deus e o povo, mas num nível de tolerância. Somente com o sangue derramado na cruz do Calvário, quando Cristo foi furado, o soldado espetou aquela lança, né? Aí desceu sangue e água. Aquilo é tão representativo, é tão extraordinário, né? Desce sangue e água. É interessante que Cristo diz: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra dele são como águas purificadoras, né? Sobre a nossa vida, a nossa mente. E o sangue dele, como diz também o apóstolo, nos purifica de todo pecado. Então nós temos aí, a partir deste sangue, a partir dessa realidade, a purificação, o perdão dos nossos pecados. Então, se não pudermos entender, se não pudermos crer, afirmar isso com toda a fé e toda a certeza, nós de fato não somos cristãos. Então, a base de ser cristão é isso. Muitas pessoas se tornam cristãos por conveniência, por convencimento, porque é um ambiente agradável, porque as pessoas são respeitosas. Todos motivos errados, hein? As pessoas são atraídas para a igreja por diversos motivos. Porque vem numa festa, porque a banda é bonita, porque o ambiente tem ar-condicionado, porque tem estacionamento. Então, motivos errados. Então, muitas vezes, se você for buscar saber, você tem pessoas que acreditam estar servindo a Deus, mas que na verdade elas não têm a menor noção do que elas estão fazendo. Elas não têm a menor noção. Tanto que são as pessoas assim que mais reclamam, que mais dão opinião, mais dão palpite, tá certo? E as pessoas que não aguentam nenhum tipo de reprimenda. Quando você repreende qualquer coisa, é a revolta. A pessoa se revolta porque é uma ditadura, porque não sei o quê, porque é um absurdo e tal. São as pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo. Isso é preocupante. Nós temos que nos preocupar com isso constantemente. É isso, eu acho que hoje, não sei, vou falar de hoje, né? E de quem eles estão adorando?
né? Então, muitas das vezes, as pessoas estão completamente alienadas em relação ao que elas deveriam saber. É porque entra aquilo que Paulo falou, né, sobre o alistamento, né? Sim. Nós temos que nos alistar e agradar aquele que o alistou. Que alistou, exatamente. Só Você que tem um para compromisso agradar, com ele. eu preciso conhecer os regulamentos. No mínimo, né? No mínimo. Você tem que conhecer. Você está entrando para o exército, você tem que entender quais são as regras de comportamento ali. Você tem que fazer os treinamentos necessários para saber operar as armas, saber operar, né, a conduta, né, do soldado, do militar, ficar de guarda, fazer uma operação na selva. Agora a pessoa entra para a igreja e ela simplesmente acha assim que é só ficar ali, né, esperar acabar a pregação, porque às vezes ela não está nem prestando atenção na pregação, e esperar a hora que ele vai louvar e cantar direitinho. Aí subir uma oportunidade, vai, lê um versículo da Bíblia, desce, tá tudo certo. Aí, ela faz mecanicamente, mas ela não tem noção da importância, da profundidade daquilo que ela está fazendo. Então, por isso que Paulo diz assim para Coríntios: eu não me propus saber outra coisa entre vós senão Cristo e esse crucificado. Não é hora de falar de filosofias humanas, não é hora de falar de coisas extraordinárias, nem de pensamentos complexos. É hora de falar de Cristo e esse crucificado. É isso que vocês têm que saber. Quando eu conseguir colocar dentro da mente de vocês esse conhecimento, aí tudo muda. Aí você mesmo vai querer mudar o seu comportamento. Você mesmo vai querer mudar a sua maneira de viver, porque você vai ter tido encontro real com Cristo. E aquele, como diz, aquele que o Filho libertar verdadeiramente é livre, tá? E aí você vai querer servir a Deus da melhor maneira possível. Ô Júnior, isso aí eu lembro do início da minha fé. É verdade. Nossa, eu fui um dia que eu tive assim uma alegria muito grande quando eu vim para São Paulo. E isso aí fala, graças a Deus, meu testemunho está funcionando. Sim. Porque aí, antes de você abrir a boca, alguém percebe. Essa é a melhor maneira, esse é o melhor evangelismo que possa haver. Nossa, eu fiquei tão feliz. Graças a Deus. E quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas, depois que eu comecei a trabalhar, da pessoa ela olhar e falar: eu preciso melhorar. Eu estou vendo aqui qual é o comportamento, eu preciso me adequar. Preciso também estar junto com eles, me comportar dessa maneira, agir da melhor forma possível, me vestir bem, falar bem, agir bem. Aí você tem uma fé viva, uma fé autêntica. Agora uma pessoa que você precisa estar em cima dela toda hora, aí você fala: não, essa pessoa não nasceu ainda, ela ainda está morta. Porque o cadáver é assim, tem que estar arrastando para lá, para cá, na geladeira, é uma pessoa morta. Agora a pessoa viva, ativa, ela vai querer se colocar da melhor maneira. Por quê? Porque ela quer fazer o melhor para Deus. Então aí é interessante quando nasce essa fé, esse comportamento. Da expiação ele diz: cremos que Deus aceitou a morte de seu Filho Jesus Cristo como expiação por nossos pecados, pelos nossos pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. E aí, quando a gente coloca essa questão, eu me lembro aqui, quando estudando sobre a expiação, os efeitos da expiação, houveram algumas teorias que levantaram. Eu vou até trazer aqui um estudo. Eu trouxe hoje Teologia para Pentecostais, de Walter Brunelli, que tem um estudo aqui sobre teorias da expiação bem interessante. E aí, falando sobre expiação e sobre a aceitação de Deus do sacrifício de Cristo, ao longo do tempo em que a teologia trabalhou nesse tema, houveram algumas propostas. Então ele fala aqui, deixa eu até trazer aqui já, porque é interessante as propostas que ele vai elencar aqui. Deixa eu encontrar. Tá aqui, teoria sobre a expiação. Aí tem a visão ortodoxa. Ele diz aqui, Walter Brunelli, página 125. Refiro-me à visão que é comum às igrejas latina, luterana e reformada, e ao cristianismo evangélico em geral. Trata-se da doutrina que satisfaz todas as exigências de Deus em favor, da doutrina que satisfaz todas as exigências de Deus em favor dos pecadores pela morte de Cristo, o qual assumiu a penalidade que lhes era devida, reconciliando-os com Deus e dando-lhes o direito de receberem o Espírito Santo e a vida eterna, desde que reconheçam
esse sacrifício, reconheçam esse sacrifício e confessem Cristo Jesus como seu Salvador, tá? Então tem essa visão acerca da doutrina da expiação, que é a visão ortodoxa, né? O preço sendo pago a Deus. Então o pecado é uma ofensa constante contra Deus, uma ofensa contra a santidade de Deus, que separa Deus do homem. Então a dívida é com Deus. O diabo, como é que ele entra nessa situação? A própria palavra diabolos, que lança em rosto, né? Ou Satanás, Satã, que é acusador. Então nós temos adversário, né? Nós temos qual é a atuação do diabo? O diabo, aproveitando-se da situação na qual Deus é santo e o pecado separa o homem de Deus, o diabo entra exatamente nessa acusação, tentando cada vez mais levar o homem para afundar-se mais no pecado, tá certo? E sempre acusando o homem diante de Deus. Essa é a questão. Por isso que Paulo fala que ele tomou a cédula que era contra nós. Essa cédula, o que é? É como que uma representação de um documento que o diabo teria, então, poderia compor, poderia escrever de acusações contra nós. Ele usa um termo jurídico. É como alguém que entra com processo. Então eu falo, olha, a cédula, ou seja, aquele papel, aquele documento, o que tinha nesse documento? Acusações. Acusações falsas? Não, verdadeiras. O diabo vai e te seduz. Você cometeu um pecado. Quando você comete o pecado, ele registra. Ele registra para quê? Para te acusar diante de Deus. Ele não pode ter comunhão com o Senhor, porque o Senhor é santo e ele é pecador. Ele cometeu tal e tal pecado. São mentiras? Não, são verdades. Agora, quem incentivou ele a cometer esse pecado? O próprio diabo. E aí, aquela situação em que o homem tem livre-arbítrio, a partir do livre-arbítrio, né, ele poderia, lá no Éden, escolher continuar obedecendo a Deus ou desobedecer. Ele se deixou seduzir e desobedeceu, com uma promessa falsa feita pelo diabo, de que eles seriam como Deus. Foram atraídos por isso. Na verdade, o que se cumpriu foi aquilo que Deus havia falado: se comerdes, morrerás. E a partir dessa situação, isso vai se propagando para a raça humana, a chamada geração ritoplasmática. Somos gerados matéria gerando matéria, e aí nessa matéria que foi contaminada pelo pecado, a matéria que segue dela também é contaminada. Então você tem essa situação na qual nós vamos passando essa contaminação como que hereditária. E aí a humanidade está separada de Deus e em dívida insolúvel, dívida que não pode ser paga. É interessante, e ele vai, talvez cite aqui, um grande estudioso da Idade Média, chamado Anselmo da Cantuária. Esse Anselmo, ele era católico, só que ele era um grande estudioso, um grande teólogo. E ele compôs uma teoria da expiação que foi de fato a mais aceita, até hoje é a mais aceita. Os reformados aceitam ela também, que é o seguinte: o pecado, a dívida era com Deus. Então somente alguém como Deus poderia pagar a dívida diante de Deus, tá? Mas quem cometeu o crime, o pecado, não foi Deus, foi o homem. Então só alguém com a natureza humana poderia pagar a dívida em relação à natureza humana. Então somente um ser que fosse Deus e homem teria condições necessárias de cumprir essa dívida, pagar diante de Deus, tá certo? Mas como um homem. E aí onde ele diz: a natureza de Cristo une a união hipostática entre o Deus e o homem em Cristo, plenamente Deus, plenamente homem, morrendo como homem, sem pecados. Que pecados? Assumindo o pecado dos outros sobre ele, não o pecado dele, o pecado dos outros. Mas como Deus, ele tem o poder de ir até diante da majestade divina e entregar o preço. Fala: está aqui está o preço pelo pecado deles, porque ele é Deus. E aí tem essa teoria que é a mais aceita. Tem algumas teorias erradas, não, tem algumas assim, que elas não expressam totalmente, e tem algumas que são erradas mesmo. Tinha uma teoria que foi desenvolvida durante muito tempo, que dizia que aquela questão que a gente até já colocou: quando você está fazendo apologética, você tem que tomar cuidado com os excessos. Então o cara que está fazendo apologética está naquele afã de refutar alguma heresia, alguma coisa assim, e se ele tomar cuidado, ele comete alguns excessos. Então, quando no começo os chamados pais da igreja, eles queriam asseverar a condição miserável do homem. Então o que eles destacavam? Que o homem é como que
ele como que foi vendido para Satanás. O homem é um escravo do diabo. Eles queriam colocar essa situação, ressaltar essa característica, né, do homem em pecado sendo escravo, né, sendo uma pessoa que está sob o poder do diabo. E aí, para ressaltar essa característica, eles afirmavam que Cristo morreu e pagou ao diabo o preço para nos resgatar dele. Esse processo, ele é chamado redenção. A redenção. A redenção é o que? É quando você tem, por exemplo, tem dois exércitos em guerra, e aí alguns soldados não são mortos, eles caem como não é espólio de guerra, eles são assim, eles ficam como uma situação de sequestrados, né, para aquele exército inimigo. E aí eles vão ser trocados, né, ou vão ser comprados de volta. Então o pessoal estipula um valor, e aí os seus compatriotas vão lá e pagam o preço, ou trocam com outros soldados, né, que ficaram presos do outro lado. Então você tem ali uma troca de uns soldados por outros. Então esse processo no qual ele é liberto daquele cativeiro é uma redenção. Então Cristo é o nosso Redentor. Ele é o Redentor no sentido de que nós estávamos presos nesse laço, né, devido ao pecado. Nós somos vítima agora de Satanás. Satanás fica constantemente nos seduzindo, nos levando cada vez para mais longe de Deus. Então Cristo faz o quê? Ele, como nosso Redentor, ele nos resgata. Agora, o resgate que Cristo faz não significa que ele paga o preço para o diabo. Essa correção foi feita, né? Então a teologia durante o tempo errou com isso, dizendo que Cristo entregou o preço que ele pagou na cruz para o diabo, e não é verdade. Cristo entregou para Deus. Ele pagou a dívida diante de Deus. Justificando. Isso aí, justificou diante de Deus. Uma vez que nos justificou diante de Deus e nós confessamos a Cristo como nosso Senhor, aí onde entra a teologia de Paulo. É interessante, quando Paulo coloca as questões, a gente olha, por exemplo, para o Evangelho, e a gente entende que por meio de Cristo nós somos libertos. Cristo nos liberta. Agora, Paulo não via essa liberdade como uma liberdade irresponsável, como muitos acusavam ele. Cristo disse, Paulo disse, a expressão da nossa liberdade em Cristo é a seguinte: ou você se faz escravo do pecado para a morte, você serve ao pecado como seu senhor para ser morto ao final e uma morte eterna longe de Deus, ou você, sendo resgatado por Cristo do pecado, nosso Redentor, né, nos resgata do pecado, você agora liberto do pecado, você se apresenta como escravo de Cristo. A diferença é que quando você é escravo do pecado, escravo do diabo, né, por causa do pecado, ele quer te acorrentar a ele resiste à sua libertação. Quando você se apresenta como escravo para Cristo, você é livre. Você é inclusive livre para para apostatar da fé. Cristo, ele não vai impedir que você faça isso. Agora, aquela questão, se você for escravo de Cristo, você é escravo para a salvação. Cristo, ele te salva, ele te ressuscita, tá certo? Você tem vida eterna. Então Paulo colocou é interessante que ele coloca: você é escravo de Cristo para a salvação, ou escravo do pecado para a morte. Essa é a condição humana, né? Então várias teorias foram feitas. Tem uma teoria moral. A teoria moral, o que é? Cristo morreu para ser um exemplo. Até sim, que ele foi exemplo, sim, Cristo é um exemplo, mas é muito fraco. Isso é muito aquém. Teoria governamental de Hugo Grotius, que inclusive era arminiano, ele era jurista e ele acabou colocando muito dessas ideias dele do campo jurídico na teologia. E ele diz que Cristo morreu para atender a uma, vamos dizer assim, uma lei de Deus que foi quebrada, que é a lei da santificação. Então, como Deus é um juiz justo, é um governante justo, e esta lei foi quebrada pelo homem, alguém tinha que pagar no lugar. E aí Cristo entrou para pagar, no sentido de reajustar, né, este compromisso legal. Então é uma parte, só que não toda. Então ele até abordou alguns aspectos importantes, só que não somente uma questão legal, é uma questão espiritual. Então não é somente para reajustar a justiça de Deus no universo, é sim para num alcance espiritual maior nos pôr em comunhão com Deus, né? Nos livrar da contaminação do pecado, para que nós pudéssemos acessar diretamente a comunhão com a presença de Deus. Por isso que o véu se rasgou de cima a baixo.
E é interessante que até a forma que o véu se rasga é um exemplo. Ele não se rasga de baixo para cima, e sim de cima para baixo, que é um ato de Deus para conosco. É maravilhoso, expondo aí o Santo dos Santos, né? Acesso a Deus. A teoria mística, ela enfoca sobre a questão da comunhão, mas esquece também das questões legais que daí advém. Então, Hugo Grotius vê um aspecto, a teoria mística vê outro. Na verdade, as duas têm que ser fundidas. Que tem a questão legal, sim, Deus é santo e exige santidade. Uma vez que a humanidade pecou, Deus não abriria a mão da sua santidade para se relacionar com pecadores. Então, só pode manter um relacionamento com Deus quando forem santificados, quando se santificarem. Deus colocou um processo por meio do qual os sacrifícios levíticos foram utilizados como meio purificador, para que o homem pudesse ter comunhão e ter um pacto com Deus. Mas quando Cristo veio, tornou tudo aquilo obsoleto, porque aqueles sacrifícios eram periódicos e o de Cristo era perfeito. O de Cristo era perene, era eterno, tá? Então o sacrifício de Cristo, ele colocou fim a toda aquele ritualística do Levítico. Então misticamente, ou seja, espiritualmente, tem um alcance poderoso, mas também legalmente. Por quê? Cristo, só Ele pôde cumprir a lei de Deus de forma plena. Então, quando a gente olha para a questão, Paulo coloca até que a lei não justifica, não purifica, né? Mas a lei aponta o pecado. A lei é como que Deus colocando o seu padrão. Meu padrão é esse aqui, ó. E aí as pessoas, na sua natureza pecaminosa, não alcançam o padrão de Deus. Aí Deus, para sanar periodicamente, colocou os sacrifícios, que os animais entravam como substituição ao homem. Né? Exatamente. E aí quando vem Cristo, nós temos algo extraordinário, que é Cristo cumpriu a lei em si mesmo, né? Então ele cumpriu a lei de forma perfeita. E aí ele cumpre a lei, e ao cumprir a lei, ele morre como um cordeiro sacrificial. Então, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e nos colocamos diante dele como seus servos, como escravos para a salvação, nós estamos cumprindo a lei através de Cristo. Então nós nos submetemos a Cristo. Sim. E Cristo nos salva pelo seu sacrifício. Sim. E Cristo cumpriu a lei em si mesmo. Então nós temos aí também um aspecto, conforme abordado por Grotius, né? Isso parece na lei quando você assina uma advogado, que ele chega diante de Deus, e aí somente ele, né? Para conseguir fazer isso por nós. Então tem essa questão dessas teorias da expiação, e essa teoria que fala de forma perfeita, colocando Cristo como de fato aquele que promove essa expiação com o perdão do nosso pecado, o pagamento da dívida diante de Deus e a nossa libertação quando ele se torna o nosso Redentor. Ele nos resgata então destas cadeias do pecado. A ressurreição e a ascensão. Cremos e ensinamos que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apresentou-se vivo, com muitas e infalíveis provas aos seus discípulos por espaço de 40 dias. A ressurreição de Jesus foi corporal, conforme profetizado no Antigo Testamento, anunciado de antemão pelo próprio Senhor Jesus Cristo, testemunhado pelos apóstolos. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Essa promessa divina cumpriu-se, como testificou o apóstolo Paulo no dia de Pentecostes. Além dos apóstolos, Jesus apareceu a Saulo de Tarso, né? E a Tiago, e ainda a mais de 500 pessoas. A expressão segundo as Escrituras significa que esses acontecimentos estavam na cronologia, no cronograma divino, e foram registrados de antemão no Antigo Testamento. A morte e a ressurreição de Jesus são os principais elementos que distinguem o cristianismo de todas as religiões da terra, que é a questão. Todos os líderes, mesmo que eles tenham sido grandes líderes, eles estão mortos. Sim. Eles se foram, eles viveram, pregaram, ensinaram, morreram e estão enterrados. Cristo ressuscitou. E aí nós temos a afirmação desses discípulos, e como eu já havia falado aqui no começo da aula, a pregação da igreja, né, com toda a ênfase com que pregaram e o preço que pagaram. Por quê? Porque eles criam num Cristo ressurreto. Eles criam num Cristo que ressuscitou, um Cristo que estava presente a eles constantemente.
E aí todo aquele processo que a gente viu, que foi até a cruz do Calvário, ele teria ficado só pela metade se Cristo tivesse ressuscitado. Porque uma coisa é dizer, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, ok, então ele levou sobre si a nossa culpa, pagou isso diante de Deus, tá ok? Então tudo bem, agora nós podemos confiar em Cristo como nosso Salvador, e Ele é o nosso Redentor, nos resgata, né, dessa vida de pecado. Mas em relação à continuidade, em relação ao nosso futuro, como é que fica? Aí onde Paulo vai asseverar, se Cristo não ressuscitou, então se Ele não ressuscitou, vós também não ressuscitareis. E se vocês não vão ressuscitar, vocês ainda estão mortos nos vossos pecados. E é vã a vossa fé. E é vã a vossa fé. Perde totalmente o sentido, perde totalmente o significado. Por quê? Cristo disse, né? Ninguém toma a minha vida, eu a dou, tenho o poder de a dar e a tomá-la de volta. Pronto, uma parte se cumpriu quando ele entregou na cruz. A outra parte se cumpriu quando ele se tornou aquilo que a Bíblia chama de a primícia dentre os que dormem. Aqueles que morrem no Senhor, eles são caracterizados na Bíblia como pessoas que dormem. Porque para Deus é como se eles apenas dormissem. Deus facilmente os desperta. Hoje eu vi uma mensagem que me trouxe uma... De Jesus, ó. O Senhor Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. Inclusive, ó, essa questão, o Senhor Jesus ofereceu um sacrifício perfeito. A primeira coisa que as seitas fazem é mexer exatamente nisso aqui, que é a questão do sacrifício. Por exemplo, para o testemunho de Jeová, a salvação dele não é por meio do sacrifício de Cristo. Primeiro que eles não olham para Jesus como Deus. Sim. Eles olham para Jesus como um homem. Falam, Jesus foi a primeira criação de Jeová, né? Jesus é o ser mais importante que existe, mas ele é um ser criado. Então eles não olham para o sacrifício de Cristo como um processo salvífico completo, perfeito. Eles entendem que eles completam a salvação por meio da obediência que eles têm ao corpo governante e do trabalho que eles desempenham de evangelismo. Por isso que eles evangelizam daquela forma. Sim. Eles têm que entregar relatório e tudo mais. Se eles não cumprirem com aquilo ali, eles não se salvam. Eles estão buscando salvação para eles através disso. E o adventista do sétimo dia, ele entende que a salvação dele vai ser completada por Satanás. Porque Jesus, ele está no chamado juízo investigativo. Então ele está no Santo do Santo, lendo literalmente livros, né, onde estão os pecados das pessoas, as obras das pessoas. E aí quando ele concluir esta obra, ele vai indicar aqueles que conseguiram concluir, que conseguiram alcançar, né, o nível que é por ele determinado. E aí ele vai dizer aqueles que serão salvos e aqueles que serão condenados. Então nenhum adventista tem certeza de ser salvo, porque somente lá na frente é que Jesus vai dizer quem foi salvo e quem foi condenado. Quem foi salvo, Jesus vai pegar os pecados dessas pessoas e colocar em cima de Satanás. E aí Satanás vai ser lançado no lago de fogo com os pecados destes, e aí depois será aniquilado. Então eles defendem a ideia do aniquilacionismo, que em determinado momento aqueles que forem condenados vão deixar de existir. Então quer dizer, é um prêmio para criminosos, assassinos, genocidas e Satanás. Porque você vai ser punido durante um tempo e depois você desaparece. Então quer dizer, vale a pena pecar, vale a pena ser um criminoso, porque em algum momento você vai sumir. Então você tem esse tipo de soteriologia, destrói o sacrifício de Cristo. Sim. Porque não é mais suficiente, é Jesus mais algo, é Jesus mais a guarda do sábado, é Jesus mais o evangelismo de porta em porta, é Jesus mais isso, Jesus mais aquilo. Isso destrói o valor do sacrifício vicário de Cristo. Porque em vez de ser espiritual, 100% espiritual, ela vira metade. Vira material, vira ritual. Exatamente. Você tem que cumprir com aquela ritualística, senão você não é salvo. E aí por aí. Com um funcionário que ele é adventista. Eita, cai pro lado adventista. Eu tenho alguns funcionários que depois que pararam de trabalhar comigo, eles aceitaram. Olha só. Uns presbiteriano, outro adventista. Olha só. O outro é congregação cristã. Eita, que grupo, hein? Você vê que coisa. Bom, eles partiram a conhecer a palavra de Deus, né? Sim, tá certo. E se desencadearam por caminhos, né? Verdade. Bom, é a liberdade deles, né? Não pode obrigar ninguém a nada. E não... Aqui, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, João 1,29.
e não um animal, pois o sangue de animais não era suficiente para pagar tão alto preço. Por isso Jesus submeteu-se a si mesmo como sacrifício, fazendo expiação com seu próprio sangue por todos os seres humanos, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Como homem, ele viveu e sentiu as necessidades humanas. Nasceu de uma mulher, embora tivesse sido gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento virginal foi natural, como o de qualquer ser humano. Ele cresceu em estatura e em sabedoria, sentiu sono, fome, sede, cansaço, sofreu, chorou, sentiu tristeza e angústia. Jesus teve mãe humana, além de irmãos e irmãs e co-uterinos, dando provas materiais de ter corpo humano, sendo feito semelhante aos homens, mas sem pecado. O valor de sua morte é suficiente para salvar a cada um dos pecadores. Assim, ele pôde expiar o pecado do povo, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel como sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Hebreus 2,17. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, 4 e 5. Sendo Deus e homem, Jesus não conheceu o pecado, mas fez pecado por nós. Assim sendo, o sacrifício de Jesus é de um valor infinito e ilimitado. Sua morte pode expiar os pecados da humanidade inteira. Aqui ele está se posicionando contra a teoria calvinista da expiação limitada, que diz que Jesus teria morrido somente por aqueles que Deus decretou que seriam salvos. Então tem uma expiação limitada. E ele diz aqui, não, a expiação de Cristo, ela tem o poder, aí é onde entra a questão, ela é suficiente para salvar o mundo inteiro. Então você tem aquilo que Cristo entregou na cruz, tem o poder de salvar a humanidade inteira. Agora será aplicado àquele que crê. Como o próprio Cristo diz, aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado, devido à sua natureza pecaminosa. Exatamente. Então, é diferente daquilo que o calvinismo afirma da expiação limitada. A expiação é ilimitada. A morte de Jesus pôs fim à inimizade entre Deus e a humanidade, e isso é chamado reconciliação. Fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Maravilha. Então temos aqui maravilhosa lição sobre as obras do Senhor Jesus Cristo. Ok? Vou fazer a oração e encerrar. A gente dá